agradecer a presença do professor Carlos Morel, sem dúvida nenhuma das principais lideranças da área da ciência, da área da saúde, pioneiro, primeiro coordenador da primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ainda em 1994, já presidente, vice-presidente e presidente da Fiocruz, que hoje lidera talvez o projeto mais importante na área de articulação da produção de conhecimento com a inovação em saúde, que é o Centro para o Desenvolvimento de Tecnologia e Saúde, CDTS, para o qual depois ele vai falar. Mas nós estamos hoje aqui, saindo de um painel que discutiu desenvolvimento tecnológico e inovação em saúde. E o professor Morel fez uma excelente apresentação mostrando o que é que significa, em primeiro lugar, inovação em saúde. Esse seria o primeiro comentário que eu pediria a ele. Em segundo lugar, um pouco relatar os esforços que a ciência brasileira tem feito no sentido de se aproximar da inovação, ou seja, de produzir, de traduzir em produtos e em serviços para o bem-estar da nossa população, a partir do conhecimento que é produzido nos diversos institutos de pesquisa do nosso país. Eu vou começar até falando por um comentário que eu vi no México, no Fórum Global de Saúde, quando na sessão final um indiano se levantou e disse que a Índia não quer inovação, porque inovação vai resultar em remédios muito caros, que alguém não vai poder comprar. Eu fiquei absolutamente estarrecido com essa afirmação, porque isso parte da visão dessa pessoa que acha que inovação é isso, é para coisa mais cara. E até como a gente falou no painel de hoje, foi muito bom, você tem inovação de todo tipo. Eu costumo dar como exemplo o Dia Nacional de Imunização, que foi uma inovação espetacular que permitiu erradicar a poliomielite. E qual foi a grande mudança? Foi, em vez de você vacinar as crianças durante o ano todo, você vacina todos elas no mesmo dia. Então, com isso, você consegue, o chamado efeito manada, você protege praticamente toda a população e o vírus não tem para onde pular. Ou seja, o que é mais caro? Você continuar vacinando e a polio continua o tempo todo, ou você, com o mesmo medicamento, você fazer apenas um outro regime de administração, você conseguiu bloquear e erradicar das Américas a polio. Então, dizer que inovação significa coisas mais caras é uma visão distorcida da realidade. Claro, as empresas farmacêuticas, algumas delas se apropriam disso, lançam remédios caríssimos, aí você está tomando um exemplo de inovação como o paradigma, que não é. Então, primeiro, eu acho que na discussão de hoje ficou claro no painel, que inovação é algo que deve ser buscado permanentemente. Para mim, inovação é você estar sempre melhorando o que você pode fazer de uma maneira melhor, né? E demos vários exemplos lá. Quanto à sua segunda pergunta sobre um pouco a ciência, a perspectiva da ciência no Brasil e tal, a gente tem trabalhado um pouco nesse outro aspecto, até como eu falei durante o painel, nós temos um curso lá no Estudo de Economia da UFRJ, que é sobre políticas públicas e estratégia de desenvolvimento, onde a gente mostra um pouco a questão de saúde, desenvolvimento, inovação tecnológica e política de saúde. E a gente começa a desconstruir uma série de dogmas nesse curso. Um dogma que vem da criação da OMS, na década de 40, 50, em que os países que criaram a OMS estavam num mundo que você tinha os ricos e os pobres. Você tinha as grandes potências e você tinha o mundo mais pobre. Então, naquele momento, as políticas eram como os países ricos podem ajudar os países pobres. Esse modelo, hoje em dia, é completamente ultrapassado. Você não pode dizer que a China é um país pobre, você não pode dizer que a Índia e o Brasil são países pobres. Você tem um mundo em mutação bastante grande. Então a gente tem que ver que todo o país tem a capacidade de inovar, dependendo das políticas públicas que ele adota. Na pergunta da Letícia ficou claro também a outra coisa que a gente tocou no painel, que é a necessidade de uma mudança cultural do pessoal que faz ciência. A gente ficou acostumado a achar que ciência é a produção de papers, uma herança ainda do pós-Segunda Guerra Mundial, quando um famoso relatório disse que o importante era a pesquisa básica.
Eu defendo muito a importância da pesquisa básica, mas há uma diferença entre ela ser necessária e ser necessária e suficiente. Ela é necessária, mas não é necessária o suficiente. Então você tem que abordar outros objetivos. E aí a gente tem que prestar muita atenção na ciência movida por um desejo de poder desenvolver uma aplicação prática. Que você tem aquele livro belíssimo, O Quadrante de Pasteur, que é a pesquisa básica orientada para você fazer uma determinada conquista, né? O Pasteur é um cara que desde a área básica até a área mais aplicada, o Pasteur tem... Ele isolou o vírus e fez a vacina? Veja, primeiro, uma grande conquista dele de pesquisa básica. Ele resolveu um enigma de química que há séculos ninguém sabia por quê, que era a estrutura do ácido tartárico. Ele fez simplesmente pela curiosidade. Como que isso acontece? Não tinha nenhum uso em vista. Mas ele foi, uma das patentes dele é sobre fabricação de cerveja, uma patente importantíssima, né? Claro. de concordar. Você tem todo o papel dele de ajudar a indústria do vinho na França. De repente um vinho se estragava, ninguém sabia por quê, que ele fermentava. E Pasteur começou a trabalhar junto com o pessoal da indústria vinícola, e foi aí que começou a questão que a vida só se origina de outra vida, não tem geração espontânea, aquele experimento clássico dele, né? E depois foi o cientista que na área de saúde pública começou a questão da vacinação, né? A vacina contra a raiva. Vacina contra a raiva. De frente do Pasteur tem aquela escultura do menino sendo mordido pelo cão, né? Que foi levado, e ele fez então a prevenção da raiva. E daí, então, Pasteur é aquela pessoa que sempre associa a ciência como instrumento para atender uma necessidade social. E isso no Brasil falta muito, e depende também da política de ciência. Se o CNPq só vai premiar os pesquisadores que publicam nas melhores revistas e está pouco ligando para que saia aquele trabalho, você mede os pesquisadores pelo número H, que é aquele fator de impacto onde ele publica, o índice H, etc. E tanto faz se o trabalho dele é útil ou não é útil para a sociedade. Eu acho que isso é uma mudança cultural que não é só do pesquisador. Eu me lembro que eu discutia muito com a SPPC um tempo atrás, meu colega e amigo Enio Candotti, assim, precisamos colocar 5.000 PhDs na Amazônia. Eu disse, você vai desempregar 4.990, você vai arranjar emprego para 10, os outros 4.900 vão ficar na rua. Não é só com a oferta de ciência que você vai resolver os problemas. Cadê a demanda pela ciência na Amazônia? Cadê as indústrias que estão lá? O que é que você vai... Né? Então você tem exemplos muito interessantes nessa área, e o Brasil está avançando. O fato de a gente ter feito uma lei de inovação em 2005, com 25 anos de atraso em relação aos Estados Unidos, a lei de inovação dos Estados Unidos é de 1980, a nossa é de 2005, mostra que a gente está correndo atrás do prejuízo, né? Mas eu acredito que a gente está avançando, tem perspectivas, mas ainda há um caminho longo a fazer. Eu acho que uma experiência extremamente importante nesse avanço é um projeto que você tem liderado aí com muita dificuldade, com muito esforço, com certeza vai dar certo, que é o CDTS. O que é o CDTS? Explica pra gente. Eu acho que você vai se espantar em saber que esse projeto começou a ser gerado na gestão do Arouca. Imagina. 1985. Mas uma dívida nossa com o Arouca. Porque eu era vice-presidente do Arouca e eu era, digamos assim, um estranho no ninho. A Arouca chegou com o pessoal de saúde coletiva e saúde pública, né? Tradicionais e tal, e eu era um estranho no ninho que vinha da área de pesquisa básica, né? Eu me dei super bem sempre com a Arouca, né? A gente praticamente se conhecia e ficamos amicíssimos, né? Então eu comecei a mostrar a Arouca assim, a deficiência que a gente tinha nessa área de ciência. E comecei a falar para ele para as perspectivas da biotecnologia na ciência da vida, né? E aí planejamos o que a gente chamou naquele momento o Centro de Biotecnologia da Fiocruz. Chegamos a fazer a concorrência para fazer o prédio instrumentárica, fizemos a terraplanagem no mesmo local onde a gente está construindo hoje, né? Mas aí o que aconteceu? O nosso grande Arouca virou candidato a vice-presidente da República com o Roberto Freire. Houve mudança, ele saiu da presidência, mudou o ministro e colocou uma pá de cal no projeto, né? Mas a gente ficou sempre pensando nisso, né? Quando eu fui para ser diretor do TDR em Genebra,
Que é o programa... É o Programa de Pesquisa e Treinamento de Doenças Tropicais. Da Organização Mundial da Saúde. É da Organização Mundial da Saúde, do Banco Mundial, da Unicef e do PNUD. Ok. E mais uma série de dezenas de doadores de países avançados. Quando eu fui para lá, correspondi muito com o Paulo Busse e tal, e o Paulo Busse aprovou no Congresso Interno de 2002, da Fiocruz, a constituição do centro, desse centro, um pouco baseado ainda naquela ideia original. O projeto evoluiu muito, né? Eu cheguei de Genebra, mandei um consultor nosso, um inglês, John Horton, para trabalhar um pouco com o Eduardo Boston, que estava dirigindo esse projeto lá, para começar a arranjar o centro, né? E aí foi interessante porque a gente sabia que estava sendo estudado a lei de inovação e começou a planejar o centro também como um locus de interação com o setor industrial. Tanto que metade do andar espaço vazio para a gente alocar para parcerias da Fiocruz com o setor produtivo, público ou privado, nacional ou internacional. Eu posso ter uma parceria, por exemplo, com uma grande companhia farmacêutica para desenvolver um kit diagnóstico. Então, Paulo Busse e depois o Paulo Gadelha e outros conseguiram recursos para isso. Fizemos a primeira licitação, que foi interrompida pelo TCU, porque a gente colocou, é um centro muito complexo, então a gente tem feito um edital onde só entrariam firmas bem capacitadas. Resultado, veio a ordem para a gente cancelar porque a gente estava impedindo a competitividade. Argumentamos que só interessar a competitividade entre bons, não adiantar a competitividade entre bons e médios e ruins. Não houve jeito, o TCU se mostrou inflexível, tivemos que cancelar a licitação, fazer uma segunda baixando a barra do salto em altura. Resultado, entraram firmas boas e ruins e a que foi escolhida foi uma firma média. A firma trabalhou 2 anos bem, depois começou a ratear pedindo aditivo, aquela conversa que a gente está farto de saber. Fomos ao máximo, que a lei permite, 25%, e a companhia dizendo, desse jeito não posso continuar, como mais você tem o contrato e tal. Ou seja, chegamos a um ponto que a gente tem que colocar a firma para fora, agora em fevereiro desse ano, demos uma multa de 8 milhões de reais. Estamos com a outra companhia fazendo o levantamento do estado da obra, e a gente deve retomar a obra no começo do ano que vem. Faltam 8 meses de obra, o prédio está praticamente 80% pronto. Ele pronto, o que é que ele vai estar produzindo? Ele já está, eu diria até que ele está no que a gente chama de pesquisa translacional. Ou seja, você tem um resultado na pesquisa básica que é promissor, você então vai fazer a prova do conceito que aquilo realmente é algo que merece ser desenvolvido. Então, digamos, se torna formando um medicamento, um produto. A gente vai atuar, o CNTS vai atuar na parte de pré-clínica. A gente vai atuar em boas práticas de laboratório. Quando, digamos, alguma coisa tiver passado por toda essa fase, toxicologia e tudo, aí a gente colabora com o Bill Manguinhos no Centro de Protótipos, que vai trabalhar em boas práticas de manufatura, para permitir, por exemplo, uma primeira fase 1 em humanos, né? Ou seja, esses 2 projetos, a DTS na fase pré-clínica e o Centro de Protótipos Bill Manguinhos na fase clínica, esses 2 formam, digamos assim, a cadeia de inovação da Fiocruz. Você tem a pesquisa, a pré-clínica... Vai ser a primeira cadeia brasileira completa. Primeira cadeia brasileira completa. Porque o Brasil completa. é forte na pesquisa básica, o Brasil é forte na produção de alguns produtos, mas a conexão entre a produção da pesquisa básica e a produção material, né, não existe. Então, o pioneirismo e assim, a importância estratégica desse projeto está exatamente aí. Pela primeira vez o Brasil pode ter uma cadeia completa aqui no processo de desenvolvimento do setor público. Da produção do conhecimento à produção do produto, do medicamento, da vacina, o que seja. Tem um argumento que eu usar sempre, veja, a Fiocruz tem uma excelente pesquisa. Produz milhares, atualmente já está quase 2.000 papers por ano, segundo o Web of Knowledge, né? E forma dezenas, centenas de pessoas lá. Bill Manguinhos exporta basicamente para 60 países. Agora você pergunta, o que é que Bill Manguinhos faz que se originou da pesquisa? Praticamente zero. Um kit, talvez do de Chagas, saiu disso, mas há uma dissociação. Então o que a gente quer é exatamente que
A pesquisa, além de originar papers e gente, origina produtos. Mas isso não é o pesquisador que vai fazer. Claro. A gente não vai desviar ele da função nobre dele, pesquisar, para fazer gestão da pesquisa, fazer teste de qualidade, teste de toxicologia. Então, o que a Fiocruz está fazendo é montando a cadeia toda a inovação. E esses dois projetos, eles são projetos estruturantes e transformadores. Porque o impacto dele vai ser muito também na cabeça do pesquisador. Porque eles vão poder dar seguimento a um trabalho que eles não podiam antes. Agora é muito desafio. E no Brasil, com toda essa burocracia que a gente, o desafio ainda é maior. Morel, eu só queria, para terminar, fazer mais uma pergunta mudando completamente de assunto, não completamente, mas parcialmente de assunto. Você comentou no painel que o Brasil está precisando de uma terceira Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Saúde. Tivemos a primeira que você concebeu e liderou em 94, a segunda foi conduzida pelo Reinaldo Guimarães, mas você foi conferencista de abertura. E por que você falou da terceira? Pelas datas. A primeira foi em 94, a segunda em 2004. Eu estou vendo 2014 chegar aí e digo, gente, não é possível que ele vai demorar mais de 10 anos para fazer a terceira conferência. Esse é um dado. Agora, o outro dado é os desafios que estão se acumulando. Os novos medicamentos que estão chegando são caríssimos. Você tem problemas de avaliação tecnológica em saúde que a gente não tinha antigamente. E eu não acho que a gente tenha receita para tudo. E eu confio muito em mecanismos de consenso, né? Mecanismos de discussão de consenso, porque eles podem gerar políticas de saúde. É muito mais fácil você ter uma política de saúde que foi aprovada numa conferência, é muito mais aceita, muito mais força do que um secretário que assina um papel ou outro secretário que tira esse papel. Né? Você derrubar uma decisão na conferência é muito mais difícil do que derrubar Então, eu faço força por isso. Eu acho que está na hora, já passou da hora até, o ideal seria cada 5 anos, mas eu sei que é complicado, é difícil, é caro. E também eu acho que o próprio Ministério não é fácil organizar uma conferência. Isso vai tirar recursos humanos, tudo. Muito bem. Muito obrigado, então, Morel. Agradeço a participação aqui. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que a Abrasco tem esse papel aí fundamental. E o congresso que atrai mais de 8 mil pessoas é um congresso importante como instrumento de conscientização do pessoal. Obrigado.